Você já parou para pensar qual é o resultado de um casamento bem-sucedido? Um namoro bem-sucedido é um noivado, um noivado bem-sucedido é um casamento. E qual é a etapa posterior a um casamento bem-sucedido? Não pode ser outra senão a formação de uma família. Um casal que tenha toda a disponibilidade natural para gerar filhos, um casal casado vai naturalmente gerar filhos. Esses filhos são o início de uma família. Porque entenda, quando nós temos um relacionamento, mesmo que seja matrimonial, entre o marido e a esposa, nós não temos uma família. Pois, como você viu na aula passada, inclusive, confira a aula anterior se você não assistiu ainda, a nossa primeira aula sobre o casamento. Nós estamos agora na segunda sobre gestação, a formação da família. Quando esse relacionamento ele avança, ele naturalmente pede um filho. E esse casal que era casado, agora ele vai dar início a uma segunda geração. E a família ela é a coexistência, o convívio entre duas gerações formadas naturalmente. Se você está casado com a sua esposa, você não é uma família. É preciso que um bebê nasça no meio de vocês, para que depois ele vá crescer e vai gerar outro bebê e geracionalmente nós veremos uma família se proliferando e como a árvore genealógica vai crescendo. Então essa segunda aula que eu te convido para estar comigo aqui, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos e muita coisa na nossa cabeça seja deixada de lado e outra porção muito boa seja colocada dentro de nós, é que a gestação é a formação da família. A família não começa no casamento. No casamento nós temos os alicerces, a base daquilo que vai ser uma família. E primeiro ponto para nós entendermos também, um ponto introdutório. Se a família começou antes do casamento, nós temos um problema, tá bem? Se houve um filho antes de um matrimônio, nós temos um problema porque o modelo cristão se estabelece a família e depois se estabelece o matrimônio, e depois se estabelece a família. Ponto inicial, família. Ponto posterior, ponto inicial, o matrimônio, desculpe, e ponto posterior, a família. Então vamos entender aqui um pouco mais, a partir do primeiro ponto realmente dessa segunda aula, é uma pergunta, se você tem uma apostila, se você tem anotações para serem feitas num caderno, você pode colocar aí conforme aparece aqui na nossa tela. Quando se torna pai ou mãe? Vou até te perguntar de novo. Quando é que um homem se torna pai e quando uma mulher se torna uma mãe? E aí, o que você acha? Quando é que um homem se torna um pai e quando uma mulher se torna uma mãe? Talvez alguns, pode ser que você não, mas pelo menos alguém que também está assistindo conosco pode dizer como diz aquela frase. Tinha até uma propaganda no Brasil que falava, quando nasce uma criança, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Que o homem só vai se encontrar como pai quando ele vê um bebê. Completamente errado. Você parou para pensar que essa lógica, por mais lindo que seja, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, ela é a mesma lógica utilizada para a realidade dos abortos? Se a minha mulher está grávida e ela abortou no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, ela ainda não é uma mãe. Logo, o que tem dentro dela? Não é um filho, não é um bebê, é um feto, é qualquer outra coisa que eu vá dar termos técnicos para rejeitar e não ver como filho. Então entenda, se é cristão, quando é que começa a vida? Na fecundação. O parto é consequência da gestação que Deus promove. Parto é consequência, mas o filho é na gestação. Então, respondendo aquela primeira pergunta, quando se torna pai e mãe, não é quando o bebê nasce, mas quando há a fecundação. Sabe por quê? Uma mulher que acha que está grávida, ela faz o quê? Um teste de gravidez. Se ela tem 9 meses de gestação ou se ela tem poucos dias e houve a fecundação, há uma liberação hormonal que vai mudar toda a estrutura dessa mulher ao ponto de que pela urina ou pelo sangue consigamos ter a certeza que ela está grávida. Se essa mulher com poucos dias ou com muitos meses houve uma alteração, com poucos dias talvez fisicamente não é visível, mas com muitos meses sim, mas houve uma alteração e nós conseguimos ter testes para mensurar com o mesmo resultado, por que eu vou dizer que se torna pai ou se torna mãe depois do parto?
Isso é incompatível com uma lógica científica e muito mais cristã. Então você, se tem uma esposa grávida, você já é pai. Não, pastor, mas ela está grávida de 10 semanas, vai ganhar provavelmente entre 9 ou 10 meses, né, um parto esperado. Então eu vou ser pai só no final do ano? Não, você já é pai agora. A questão é que você não tem os bebês na sua mão. E sabe que você nunca vai ter o filho porque o filho é de Deus. A posse completa dos nossos filhos são do Senhor. Então você não precisa esperar o filho em mãos para que você o tenha. Ele está sendo gerado, como você também está sendo gerado como pai e mãe. Nasce-se um pai e nasce uma mãe quando começa a fecundação. Quando há fecundação, primeiro ponto, então, quando se torna pai ou mãe, desde o ventre, já é um filho, desde o ventre. E aí nós olhamos, eu quero que você abra a Bíblia comigo, vamos ver o exemplo de um casal, ou quer dizer, de uma mulher que passou por isso. Evangelho segundo Lucas, primeiro capítulo, no verso 30. Terceiro evangelho, né, que é o Evangelho segundo Lucas, logo no início, ele vai começar, vai trazer um relato, o relato de Zacarias, né, e de José, mas o primeiro capítulo 30 diz assim, ó. Aliás, verso 28, Lucas 1, 28 é o nascimento de Jesus que foi anunciado, foi predito. Diz assim, o anjo aproximou-se dela, de quem? De Maria, e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, eu quero a tua atenção. Não tenha medo, Maria, pode sublinhar na sua Bíblia. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Veja que a graça que foi dada a Maria não foi resultado de um comportamento. Maria nem estava grávida e ela já foi agraciada. O que o anjo está dizendo, Deus está dizendo através do anjo é que Maria, você foi encontrada agraciada. E já existe uma graça na sua vida que é, em determinado tempo, gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Maria não foi agraciada quando o anjo confirmou que ela faria o parto de Cristo. Maria não foi agraciada quando ela teve Cristo nas mãos. Maria foi agraciada antes mesmo até da fecundação. Ele anunciou, porque depois tem toda a questão de que o anjo falando que o Espírito vai colocar Jesus ali, não foi depois do parto. Então, por favor, em nome de Jesus, tire da sua cabeça que nós nos tornamos pais e mães quando nós realmente temos a criança nas nossas mãos. Maria foi agraciada não quando o bebê nasceu, mas quando o anjo informou que ela ficaria grávida. E se nós olharmos um pouco mais para frente, no verso 41 do mesmo capítulo 1, vai dizer que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria vai para a casa de Isabel e tem um encontro entre as duas. Quando Maria sauda, cumprimenta Isabel, o bebê, que era mais velho que Cristo, já estava num processo de formação maior, mais tempo de gravidez. João Batista, ele entende de alguma maneira espiritualmente e naturalmente essa proximidade com o Filho de Deus, ele se agita. E qual é a consequência, então, da chegada de Maria e da saudação para Isabel? João Batista se agita no ventre. E qual a consequência de João Batista se agitar no ventre diante da proximidade da agraciada Maria e do Messias, ainda como um bebê? É Isabel ser cheia do Espírito Santo. Pode parecer algo simples para nós, mas quando nós olhamos todo o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo capacita profetas, reis e sacerdotes, se apossa e faz uso deles para completar uma obra. Nós vemos Bezalel sendo o primeiro homem cheio do Espírito Santo para edificar o tabernáculo e ensinar outros. Nós vemos o mesmo padrão de relevância aqui para João Batista. E o Espírito Santo torna cheia Isabel. Isabel fica cheia do Espírito. E Isabel fez isso por quê? Porque houve um bebê que promoveu isso nela. Ela não ficou cheia do Espírito Santo depois que ele nasceu e começou a profetizar no deserto. Ela ficou cheia do Espírito quando no seu ventre um bebê sinalizou a chegada do Messias. Para nós concluirmos esse primeiro ponto, você já parou para pensar
que até hoje muitos têm dúvidas sobre se Jesus era o Cristo ou não, se Jesus era o Filho de Deus ou não, mas essa dúvida não existia no bebê, no feto, né? No bebê ainda no ventre de Isabel, chamado João Batista. Primeiro momento a testificar que havia algo diferente em Jesus foi um bebê no ventre da sua mãe. Então nós temos que parar com essa conversa de que um pai ou uma mãe nascem quando nasce uma criança. Nasce quando está no interior, foi fecundado. Primeiro a testificar sobre um bebê, foi o outro bebê, os dois no ventre. Vamos avançando então aqui. Existe um outro ponto fundamental, é que nós entendemos que a gestação ela leva um tempo, porque não é só o bebê que está sendo gestado, está sendo formado, é também o casal que está sendo trabalhado. Da mesma maneira que o casal ainda está iniciando um processo de formar uma família a partir da gestação, os dois estão sendo ampliados de uma estrutura que até então era do matrimônio para que seja uma família. Nós saímos do noivado e nos casamos, somos noivos e noiva, noivo e noiva, e nos tornamos marido e esposa. Agora, esses indivíduos se tornarão pai e mãe. É uma parentalidade que mostra um grau de responsabilidade muito maior. Isso não acontece do dia para a noite. Sabe como é que acontece? Quando há fecundação, sabe-se da gravidez, Deus liga um relógio. E esse relógio vai passando. O tempo vai escorrendo pela mão. Esse relógio vai contando. O tempo da gestação é o tempo que o marido e a mulher, os pais, têm para se preparar e preparar o mundo ao redor para a vinda dessa criança. A expectativa tem que ser respondida para o chegado dessa criança. Então, segundo ponto, a gestação como tempo de formação. Para o bebê, é um tempo de formação do seu próprio corpinho. É nesse momento da gestação que a criança vai deixar de ser um embrião, se tornar um feto, que essa criança vai, de uma fecundação, algo extremamente simples, molecular, sair do ventre da mãe como um bebê formado, que nós vamos poder pegar no colo, ouvir o choro, nos relacionar, vai viver toda a sua vida. Então é fundamental porque a vida só é formada no ventre, não existe uma vida que é recebida depois. Esse bebê, ele se forma dentro do ventre da mãe. Mas em contrapartida, os pais se formam durante a gestação. Então não adianta você achar, mulher, por exemplo, que se há algum problema de maturidade, de falta de caráter no seu esposo, que se o seu casamento não está indo bem, é porque vocês precisam de um filho para repará-lo, não adianta achar que isso vai ser a resposta, pois esse momento é para preparar, não é para corrigir. Então, se você tem um problema, homem, no seu casamento, resolva o problema para que depois se torne pai ou a mulher se torne uma mãe. Filho não é um remédio para reparar uma doença no casamento, pois tenha completa convicção de que o teu filho vai promover inúmeras dificuldades no seu casamento. Porque até então, se você é um casal recém-casado, eram vocês dois assistindo televisão até de madrugada. Com uma criança, acaba a madrugada com televisão, vai virar o cuidado para a criança. São vocês dois saindo todos os dias para jantar. Com uma criança, isso se encerra. A criança, ela demanda todas as estruturas dos pais. Logo, é muito mais sábio você ter um lar promovido, um casamento estabelecido para que venha uma criança, do que achar que é a criança que vai fazer isso. É imaturidade achar que uma criança resolve o problema dos pais. Alguém que nem pediu para nascer vai resolver o problema de quem não teve a vergonha na cara de resolver? Entenda que a criança, ela é o início da família, é a coroa do casamento, mas ela não está no começo do casamento. E você tem 9 lindos meses. Na prática, até um pouco mais. Até um crédito dentro do crédito de Deus, para se formar como pai e como mãe. Sabe? Se nós não entendermos dessa maneira, principalmente os homens, vão achar que podem se preocupar, largar o videogame, largar as distrações lá depois do parto, quando sair da maternidade aí muda. Se você não tem um processo da gestação da tua esposa como um momento de crise, de alegria, de transformação, tenha certeza que isso não vai acontecer depois quando você tiver as dificuldades. Porque para o homem, a única dificuldade é dar um amparo para a esposa. A esposa passa pelas angústias da gestação. Se nesse momento você não consegue se compadecer dela, promover uma segurança e se alegrar com o crescimento do seu filho, isso não vai acontecer depois. Então entenda, a gestação forma um bebê e forma 2 pais. A gestação não é algo exclusivo
da criança, do bebê, é também dos pais. E cabe à mulher não somente gestar esse filho fisicamente, mas emocionalmente, porque nunca mais a tua vida vai ser do mesmo jeito. Nunca mais você vai conseguir não se preocupar com alguém. Financeiramente não vai ser do mesmo jeito. Espiritualmente é uma sobrecarga de um peso. Hormonalmente não é mais do mesmo jeito. Entenda, o filho cobra e os pais têm que ter condições de dar a resposta aos filhos. Pastor, mas tem que estar tudo perfeito? É óbvio que não. É óbvio que não, porque nós vemos quantas pessoas que se casam e planejam 10, 15 anos ter um filho, compram um carro, mudam de emprego, compram terrenos, constroem, viajam e quando se dão conta, o tempo já passou, já não convém ter uma criança ou nem é possível. Então nós temos que entender, não precisa ser breve como uma maneira irresponsável, mas também não precisa ser numa outra etapa da vida que eu deveria estar desfrutando do meu filho como criança, eu estou preocupado em fazê-lo. Então entenda, os dois são formados. E quando nós olhamos no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, nós vamos ver que no momento da gestação de Maria, foi quando Jesus foi reposicionado geograficamente para o cumprimento de uma palavra profética. Onde o Messias tinha que nascer? O Messias deveria nascer em Belém da Judéia, a cidade de Davi, que está aqui no verso 4. Se Jesus estivesse na Galileia ou em qualquer outra região, territorialidade, ele não poderia ser o Messias, pois o Messias deveria vir de Belém da Judéia, a cidade de Davi. Cristo foi movido para que em Belém ele nascesse, segundo a responsabilidade de José de voltar para a terra do seu pai. Então veja, houve um preparo para um cumprimento de uma palavra profética para que esse bebê nascesse no lugar correto. Eles se reorganizaram e o próprio bebê foi vendo, de uma outra maneira isso acontecendo para que cumprisse. Tudo na gestação. A gestação não é algo irrelevante, ele é fundamental e não é um tempo que passa, é todo um processo que vai acontecendo e você tem que ter a mesma atenção que o seu filho ainda sem compreender porque está sendo gerado, está tendo. Deu para entender então o avanço ali, o resultado de um matrimônio bem estabelecido é um filho. E para que esse filho venha para um lugar estruturado, esses pais também têm que nascer progressivamente a partir da fecundação. Segundo ponto, então, gestação como tempo de formação. Nós caminhamos aqui para o meio, então, há 3 tipos de gestações, e cada um traz os seus desafios. Você já parou para pensar que por mais que o ato de fecundar seja o mesmo, a realidade de administrar uma gestação muda completamente. Primeiro ponto, então, que há gestações que não são desejadas. Segundo ponto, há gestações que são desejadas, mas não são planejadas. E o terceiro ponto, há gestações desejadas. Vamos acompanhar cada um, então. Dentro desse terceiro tópico, 3 tipos de gestação e seus desafios, nós temos o primeiro, que é uma gestação não desejada. O que é isso? É quando um ou os dois do relacionamento não desejam aquela criança que por um acaso está sendo gerada. Essa é a base do quê? Do abandono de crianças, é a base dos abortos, é a base da rejeição, porque tem casal que escolhe abortar. Tem casal que escolhe, neste contexto estamos falando de pessoas também que não sejam cristãs, escolhem ter essa criança e dar para a adoção, entregar para que ela seja adotada. De certa forma estão dizendo, não é desejada essa gestação, eu não quero, eu interrompo ou eu, entre aspas, delego para outra. E há aqueles que não fazem nenhum dos dois, mas abandonam a criança na própria casa. Não se preocupam em cuidar, em administrar, em criar aquela criança. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você pediu para nascer? Não. Você foi resultado da intenção dos seus pais. E por mais que possa ter sido precipitada, foi a intenção deles. E o seu filho pediu para nascer? Não. Logo, a responsabilidade é dos pais. Se essa criança não pôde escolher ter nascido, sendo desejado ou não, é nossa responsabilidade arcar, entre aspas, com essa consequência que é a gestação. Veja então, mesmo em ambientes que não sejam cristãos, há aqueles que abandonam os filhos. Isso deve ser inadmissível para nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo para nos transformar e nos guiar. O primeiro ponto ali é uma gravidez não desejada. A segunda, gravidez que são desejadas, mas não são planejadas.
casais que gostaram da ideia e até aceitaram que essa gravidez aconteceu, mas não fizeram planejamentos. Qual é o desafio disso? O desafio é que a realidade que o casal estava talvez não esteja pronta para receber um filho. Não é o ideal, mas é muito melhor que o primeiro ponto, que é a não desejada. Então, nesses 9 meses, o casal vai ter que se preocupar em se preparar, porque estão se tornando pai e mãe, mas também vai ter que se preparar em corrigir as brechas do casamento. Porque se o casamento deve atingir um mínimo de uma plenitude para ter um filho, e esse filho foi desejado, mas não foi planejado, alguns processos ficaram para trás. E é preciso reorganizar, resolver as pendências não resolvidas, lidar com as pendências não resolvidas do matrimônio, para que o filho venha e consiga ocupar o lugar que é devido para ele. O ponto ideal é o terceiro, que quando a gestação ela é desejada, quando há um desejo do casal em ter um filho. Porque imagina, se o desejo não fosse importante, preste atenção, se o desejo não fosse importante, o anjo não comunicava a Maria. Se o desejo de ter um filho não fosse importante, Deus não enviava o anjo para dizer agraciada. Se o desejo não for importante, o anjo não falava com Zacarias. Se o desejo não fosse importante, a palavra não era multipliquem-se, não era um gerem, não era para Noé recomeçar a humanidade, não era para Adão começar a humanidade. Se não houvesse o desejo, se não fosse importante, Deus se preocuparia em fazer com que os homens se reproduzissem de outra maneira. Mas aprove a Deus que dentro do casamento nascesse a gestação e nascessem as crianças. E é fundamental entendermos que uma gravidez ela tem que ser desejada. Se por um acaso você se encontra grávida e não foi algo planejado, saiba que, mesmo assim, Maria não planejou a gestação dela, mas ela ainda desejou. Foi em um contexto, talvez, que ela teve que lidar com questões como José, e a palavra vai dizer que José, temendo qualquer dificuldade, pensou em deixar Maria, e depois o anjo aparece para ele, para que Maria não fosse desprezada. Ele pensa em fazer isso, mas o anjo acalma o coração dele, reorganiza ele, realinha ele ao propósito. Então, existem momentos que são conturbados, que uma gravidez desejada, mas não planejada, tem que lidar, mas mesmo assim, nós podemos desejar com muita graça, entendendo o que os nossos filhos são para nós. Quarto e último ponto, e aí vamos ser bem prático, para você que já tem filho, não que está planejando, mas já tem um ou mais. Se você já tem filho, eu vou te perguntar, sabe a resposta. Quem não tem, talvez fique conjecturando. O que um bebê demanda? O que uma criança recém-nascida, nos primeiros anos, principalmente de vida, ela exige de nós? O que ela espera? Qual é o grau de exigência que o teu filhinho de 2 anos tem em relação ao pai e à mãe? Se você não tem filho, você vai começar a pensar, olha, ele exige atenção, ele exige comida, ele exige segurança. Então, se você não tem filho, você vai tentar elencar e até assim colocar como alguns pontos prioritários o que uma criança exige. Mas você que tem filho, a tua resposta é imediata. Tudo. Tudo. Uma criança, ela não exige de nós só atenção, carinho, afeto, comida. Não exige só essas coisas, ela exige tudo. E o que eu estou querendo dizer com tudo? Ela exige o seu casamento. Se você não tem um casamento bem ajustado, gasta mais tempo lidando com problemas, reparações, dificuldades, pecados e qualquer outra falta de entendimento, porque você não entendeu o modelo de família cristã, teu filho está exigindo isso, tá? Teu filho está esperando o pai chegar do trabalho, que por ele o pai nem ia para o trabalho. Teu filho está esperando a mãe chegar do trabalho, que por ele ela nem ia para o trabalho. Uma criança quereria que os pais ficassem juntos com ela o dia inteiro e magicamente as coisas acontecessem. Imaturidade, que eles podem ter, a gente não. Então, o que uma criança demanda? Tudo, completamente tudo. Mas o ideal é que essa criança encontrasse 3 pontos também. Um casal que o gere a criança, né? A partir de um relacionamento saudável, natural e espiritualmente. O primeiro ponto é a criança que, quando vem ao mundo, encontrar um casal casado, fiel, temente a Deus, regularizado financeiramente, que buscasse o amor um do outro e estivesse preparado para ter o filho. Segundo tempo, um casal que entenda do tempo em que a criança virá, que a criança não seja uma reparação por uma possibilidade de divórcio,
para que a criança não seja uma reparação de um casal que teve um adultério e depois o adultério quer reparar isso com um compromisso maior, que é um filho. A criança não tem essa função. O casal precisa entender a situação que ele está para que consiga avançar e não se precipitar e ter um filho no momento que não era para ter. Pessoal, o filho é sempre uma bênção, mas a bênção também precisa de um tempo correto. Deus não deu a terra para o povo de Israel antes que esse povo tivesse se tornado uma nação de sacerdotes e um povo de guerreiros. Deus preparou esse povo para que ele pudesse entrar e possuir Canaã. Da mesma maneira, nós temos que entender que nós somos preparados num deserto por Deus para que nós possamos desfrutar de uma família. Se o povo tivesse adentrado direto em Canaã, pode ser que tivesse conquistado, mas teriam inúmeras dificuldades que não estavam dentro do plano de Deus. Se eu acabo de casar e me lanço numa família, tendo um filho, e eu não entendo o tempo que eu estou, logo me precipito, eu vou ter dificuldade. Segundo ponto, essa criança que precisa que os pais entendam o tempo que estão vivendo. E o último ponto, dentro do nosso tópico 4, um desejo para saber qual o propósito da criança. Você já parou para pensar por que você teve filho? Qual a tua intenção de ter filho? Deixa eu falar uma coisa muito sincera, com muito temor, e que em nome de Jesus você coloque amor nas minhas palavras, não entenda de uma maneira legalista, crítica, mas infelizmente há muitos pais de pets que se preocupam mais com seu filho animal que alguns pais que vão saindo tendo filho lateralmente, inclusive dentro da igreja. Não estou dizendo que nós tenhamos que ter só um filho, seu filho unigênito que nós vamos super proteger. Não, nós temos que ter filhos, mas nós temos que entender. A vida não é uma competição para quem mais povoa a terra, porque desde a nova aliança, a promessa é: façam discípulos. A nossa multiplicação, ela é mais espiritual do que natural. Ou você acha que você vai ter 10 filhos e Deus vai se agradar só porque você está levando os 10 na igreja, mas não prega no teu trabalho, não testemunha na sociedade. Eu tenho que transicionar a minha fé para o meu filho, minha experiência com Deus, mas eu também tenho que manifestar isso na sociedade. Por que na igreja nós pregamos para centenas e milhares de pessoas e não pregamos somente em casa? Porque o discipulado, ele inclui a nossa casa, mas inclui toda a sociedade. Então entenda, nós podemos ter 100 filhos. Não sei nem se é capaz de uma mulher ter 100 filhos por aí, Nós podemos ter inúmeros filhos. Nós podemos ter 3, 4, 5 filhos. Mas qual o propósito de cada filho? Qual o propósito desse filho? Será que é suprir o tédio de uma mulher que ficou em casa? Será que é justificar a ausência de um homem que tem que trabalhar para sustentar uma família grande e como ele não quer ficar em casa porque ele não se encontra satisfeito, ele se ocupa no trabalho? O trabalho, então, é o motivo para ele ter filho porque ele não precisa ficar em casa? A mulher está ociosa, não sabe o que tem que fazer, não quer deixar o conforto de ficar em casa e vai tendo filho? Não é um problema o rapaz trabalhar ou a mulher ter filho, cuidar da criança. O problema é nós não entendemos qual o propósito dessa criança. Tenha 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mas entendendo. Porque, repare, todo filho de patriarca, todo filho importante tem um nome. Ninguém nasce um filho, qual é o nome que eu vou dar para ele? E o nome, para esse contexto, definia a identidade e o propósito de cada um. Por isso que Jesus, além de Jesus, era o Emanuel. Existia um motivo pelo qual Deus não apareceu na terra, mas encarnou em uma mulher, para evidenciar um modelo de família onde o filho é recebido com propósito e uma identidade. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 1, temos o cântico de Zacarias, verso 67 até o verso 79, nós temos Zacarias dando esse cântico, profetizando tanto para Israel como seu próprio filho. Verso 76, e você, menino, para quem que ele está falando? É para Israel? Não, Zacarias está falando para João Batista. E você, menino, será chamado filho ou profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados. Não foi por mais que eles quisessem, na verdade, não foi por aleatoriedade que eles tiveram filho, foi por um propósito. Deus permitiu. E Zacarias redundou isso, dando destino para o filho dele. Você tem um filho e não deu destino para ele, por que você quer outro? Não, mas você deu destino, entendeu o propósito dele como criança, você está preparado para o outro. Tem que estar preparado para ter um filho, mas também tem que estar preparado para ter o segundo, o terceiro, o quarto, para que não chegue lá na frente, haja falta de alguma coisa na casa de que nenhum dos filhos pediu para nascer. Deu para entender a responsabilidade que nós temos?
nós devemos testemunhar para a sociedade um casamento abençoado, uma família numerosa, próspera, mas tudo isso com responsabilidade. Jesus foi ter outros irmãos, mas cada um para cumprir uma finalidade. Entenda então que um bebê demanda só uma coisa da nossa vida, tudo. Tem que largar de ser um casal para cuidar dele? Não, tem que fazer uma gestão. O casamento não termina quando uma mulher engravida, mas nós temos que fazer uma gestão sabendo que teremos uma outra prioridade. Assim nós terminamos aqui então nossa segunda aula, gestação, a formação da família. Nossa primeira aula foi a respeito do matrimônio, a segunda sobre o período transitório da gestação, e eu te convido para estar comigo na próxima aula referente à parentalidade. Nós olhamos para a criança, agora nós vamos olhar para os pais, e que em nome de Jesus você possa permanecer firme no entendimento da palavra, olhando os exemplos bíblicos que nós temos compartilhado, e se puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, encaminhe para alguém, talvez para o seu esposo, ou você, marido, para a sua esposa, para que nós possamos difundir essa mensagem, alcançar mais e mais pessoas. E assim eu te aguardo na próxima terça-feira, às 8 da noite, aqui na Escola Bíblica da Casa do Leão. Deus abençoe, vá em paz.